Boa noite, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós vamos iniciar mais uma live e vamos falar sobre como se tornar um guerreiro de oração. Aqui é o missionário Nelson, o pastor Nelson, o professor. E cada noite nós estamos aqui fazendo uma live com um tema diferente. E às 5 da manhã nós estamos em nossa campanha de oração, que está sendo uma bênção. Hoje pela manhã havia 600 e poucas pessoas, alguma coisa assim, 655. E eu peço que você que vai entrar aí, que você compartilhe aí esta live, e as pessoas precisam ser abençoadas. Nós estamos em nossa corrente de oração, e é uma corrente de oração muito boa, guerreiros de oração. E estamos levantando pessoas para interceder, para orar, para juntos buscarmos a presença de Deus Todo-Poderoso. E o título da nossa live, como me tornar um guerreiro de oração. O título, Guerreiro de Oração, descreve um cristão que tem uma forte afinidade e que tem o dom nessa área de estar intercedendo, de buscando a presença do Senhor, que se coloca na brecha para viver uma vida de oração na presença de Deus. E quando nós vivemos uma vida de oração na presença de Deus, nós somos restaurados, nós somos abençoados. Não somente nós abençoamos, mas também somos abençoados. Porque trata-se de uma batalha, trata-se de um chamado. E certas pessoas se voltam para Deus de uma forma muito rápida, mas outras pessoas elas têm muitas dificuldades de realmente estarem em comunhão com os céus, em comunhão com o Senhor. E nós necessitamos entender que nós somos abençoados. E por sermos abençoados por vários motivos, nós precisamos buscar a presença de Deus a todo instante. O que significa, na realidade, ser um guerreiro de oração? A palavra guerreiro geralmente evoca a imagem de alguém com um uniforme militar, de algum tipo, com alguma armadura, com alguma coisa que eu destaque como um policial, né? E nós somos chamados pelo Senhor para essa batalha, e nós nos imaginamos carregando armas ofensivas e defensivas. Só que essas armas que eu estou falando aqui são armas no sentido metafórico. Quando Efésios fala sobre as armas de um guerreiro de oração, que a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, nós precisamos estar revestidos com a armadura de Deus. Eu quero ler aqui para vocês, como um bom guerreiro cristão, nós precisamos destas armaduras espirituais, porque a nossa batalha, a nossa luta, ela é no nível espiritual. E aqui diz aqui, estai pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e a oração, que é a armadura espiritual dos cristãos. Com essa armadura aqui, nós vamos lutar e nós vamos guerrear e vamos ser vencedores. E não somente vencedores, porém, mais do que vencedores. Eu pediria que você compartilhasse aí a live com outra pessoa. Pode ser, na realidade, que essa imagem que eu estou falando aqui não esteja associada à oração. Mas o apóstolo Paulo, ele faz uma analogia muito, muito grande, né? Ele fez aí na carta, e ele queria que nós nos revestíssemos dessa armadura, que nós tivéssemos essa armadura espiritual.
vistam toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa batalha, ela é uma batalha no nível espiritual. É uma guerra espiritual contra principados, contra governos, contra dominadores deste século, contra o príncipe das trevas, nos lugares celestiais, e cada dia nós somos tentados, cada dia é uma luta diferente, e nós necessitamos vencer esta batalha. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então, meus queridos, qual é o dia mau? É o dia da dificuldade, é o dia da adversidade. E nós precisamos entrar no campo de batalha com a oração, buscando a presença do Senhor. E através da oração nós estamos dizendo que nós dependemos de Deus, que nós precisamos do Senhor, para que Ele possa guerrear conosco. Existem algumas características de uma pessoa que ela pode ser guerreira de oração. Como nós estamos na nossa live de manhã, às 5 da manhã, que é intitulada Guerreiros de Oração, eu preparei esse estudo aqui para que nós pudéssemos estar alinhando uma coisa com outra, e para que nós pudéssemos compreender o que é na realidade um guerreiro de oração. É um grande intercessor. E esse guerreiro de oração, ele precisa, antes de tudo, ter um relacionamento com Deus. Ter passado pela experiência do novo nascimento, que é a regeneração, ter entregado sua vida ao Senhor, para que ele possa entrar nesse campo de batalha. E nesse campo de batalha, nós não estamos sozinhos. O Senhor disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, a presença de Deus está conosco a todo instante, 24 horas. O Senhor está conosco, nos ensinando, nos corrigindo, nos disciplinando, nos orientando, nos dando força, ânimo, poder, autoridade. E a Bíblia diz: eu vos dei autoridade sobre toda a força do mal, e nada vos causará dano. Nós não podemos ter medo de entrar nesta guerra, porque é realmente uma guerra espiritual. E o que é que esse guerreiro de oração ele tem que ser? Primeiro, ele tem que ser realmente, ter tido uma experiência com o Senhor através do novo nascimento. Depois, ele deve ser um adorador, glorificando a Deus em toda a sua vida. Eu adoro a Deus através do meu testemunho, é uma forma de adoração. Eu adoro a Deus reconhecendo aquilo que Ele fez por mim. Eu adoro a Deus dizendo aos outros sobre Deus. Eu estou adorando ao Senhor. Eu preciso adorar ao Senhor em todos os momentos da minha vida. E os verdadeiros adoradores, eles não têm assim um lugar específico. Ele adora em qualquer lugar, mas o centro da adoração, na realidade, está no nosso homem interior, está em nosso coração. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai está em busca de pessoas que eu possa adorar. Por que Ele está em busca? Porque está faltando adorador. Dizer que adora, qualquer um pode falar, qualquer um pode dizer. Porém, eu preciso, na realidade, adorar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Então vejam, logo após o novo nascimento, você vai tendo essa experiência de adorar ao Senhor. Uma outra característica, na realidade, você tem que ter um foco. E o teu foco deve ser a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Eu quero ler aqui Romanos capítulo 12, que fala sobre a vontade de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Prestem bem atenção ao que nós iremos ler aqui, para que você possa seguir.
Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Vejam bem, nós não podemos estar conformados com este mundo, com as coisas que acontecem neste mundo, com o pecado que está assolando a humanidade. Aí ele está dizendo aqui, você não pode se conformar com essas situações. Porém, o que é que vai acontecer? Você vai se transformar pela renovação do teu entendimento, para que você experimente qual a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E como vai acontecer essa transformação? Essa transformação vai acontecer quando eu vivo uma vida dedicada para o Senhor. Quando eu busco em Sua palavra como seguir a Deus, como obedecer ao Senhor. Então vejam bem, uma outra, você tem que ter foco na realidade, tem que estar centrado na vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ela é soberana, né? Deus, ele tem um plano para cada um de nós e ele está te chamando nesta noite para você ser um guerreiro de oração. Sendo um guerreiro de oração, sendo um guerreiro de intercessão, você vai orar não somente por você, mas vai orar também por outras pessoas. E são empáticos, capazes de conhecer e aceitar as pessoas onde elas estão. O que é empatia? É eu me colocar no lugar do outro, ok? Eu preciso colocar-me no lugar da pessoa, compreendendo que ela necessita de ajuda, compreendendo que ela necessita de orientação, é ter compaixão. Alguém está me dando uma paz aí. Roseli Lacerda, paz, tudo bem? Boa noite. Então vejam bem, ser empático com a situação, tendo compaixão, ok? E levando essa pessoa a ter uma mudança espiritual. E uma mudança que somente Jesus pode nos conceder. Somente Ele pode nos dar. Uma outra característica é a perseverança. Perseverar na oração. Não podemos desistir, pessoal, de forma alguma, por hipótese alguma. Porque a vontade nossa é desistir logo nos primeiros dias, porque estamos orando, e você não vê nenhum resultado. Porém, o que eu preciso ter é perseverança. A Bíblia diz, né, buscai e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Porém, o que eu preciso é buscar a presença de Deus com insistência, sabendo que Deus, ele é poderoso para nos ajudar, para nos dar vitória. E a Bíblia diz, batei, batei e abrir-se-vos-á. Eu preciso estar batendo a porta da oração a cada instante, a cada momento, entendendo que essa perseverança, ela acontece quando eu busco ao Senhor com insistência. E Mateus capítulo 7, versículo 7 diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Então vejam, eu preciso aqui, pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Aqui está falando sobre a perseverança na oração. Eu devo perseverar, eu não devo desistir. E não somente na oração, né? Quando se fala sobre oração, essa perseverança, ela deve acontecer em todos os projetos da nossa vida. Se um plano A não deu certo, tenha um plano B. Se o plano B não deu certo, tenha um plano C. Mas contanto que você não desespere, não volte, mas que você prossiga. Nós vemos Daniel. Daniel, ele estava orando pela nação, e a resposta para ele veio imediato, logo quando ele começou. Mas, no entanto, ele continuou 20 dias orando, e a Bíblia fala sobre uma guerra espiritual muito grande lá nos ares, e a resposta veio
Porém, os principados, os dominadores, os príncipes demoníacos estavam no ar, impedindo ali a resposta de Daniel. E você poderia dizer assim: uau, mas Deus não é o Todo-Poderoso? Sim, Deus é o Todo-Poderoso, mas há uma oposição satânica muito forte para que o plano de Deus não seja executado. Satanás, claro que ele vai se levantar, mas ele vai se levantar para cair. Saiba disso, vai se levantar para cair. E o guerreiro de oração, ele tem uma experiência do novo nascimento, ele é um adorador, ele é uma pessoa centrada nas coisas de Deus, ele é uma pessoa que tem empatia com os outros, ele é perseverante, ele não desiste e também ele tem amor. Claro, se não fosse o amor de Deus derramado em nossos corações, eu não estaria aqui agora. E você também não estaria aí. Você me compreende? Você me entende? E a oração, ela abre portas que estão fechadas. Aí eu preciso orar com toda oração, com toda súplica, no Espírito, sabendo que Deus é poderoso para atender a minha oração. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que lhe pedimos. É ter a certeza que eu tenho aquilo que eu vou pedir ao Senhor, que eu estou pedindo ao Senhor, mas eu preciso submeter-me à vontade de Deus, e essa vontade de Deus, ela prevalece na minha vida, e a minha oração, ela é respondida. Agora, é claro, eu preciso ter um espírito perdoador, eu não posso guardar ódio, guardar mágoa no meu coração. Ontem, justamente, eu falei sobre o perdão. Vamos compartilhar aí, pessoal? Ontem havia bastante gente. Vamos ter esse coração livre para adorar, livre para amar, livre para fazer a vontade do Senhor. E vamos confessar os nossos pecados. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago capítulo 5 e o versículo 16. Logo, a nossa oração, a minha intercessão, quando eu clamo por alguém, ela tem um poder muito grande, querido. O poder da oração eu diria até inexplicável. Coisas impossíveis começam a acontecer. Comece a orar para você ver. E responde-me quando clamo a ti. Salmo 4, versículo 1. E nós temos vários exemplos de pessoas na Bíblia que lutaram e as suas orações foram respondidas. O rei Josafá, por exemplo: nosso Deus não julgarás, pois não temos poder para enfrentar este vasto exército que nos ataca. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Nós não sabemos, diante do problema, diante da situação que se levanta para nos destruir, mas os nossos olhos estão no Senhor. Os nossos olhos estão postos em ti, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Não vamos olhar para as circunstâncias, não vamos olhar para os problemas, não vamos olhar para as adversidades, mas vamos olhar para o Senhor. Ei, nesta noite eu te convido a deixar de olhar para o problema. Comece a orar e a buscar a presença de Deus. Nós vemos outro que foi Jeremias. Tu és o meu consolador na tristeza, o meu coração está fraco dentro de mim. Ouve o clamor do meu povo de minha terra distante. Ó Senhor, o Senhor não está em Sião? O seu rei não está mais lá? Jeremias 8, 18 a 19. Muitas vezes nós pensamos que Deus se distanciou de nós, mas na realidade Deus nunca vai nos abandonar. Ele vai estar conosco.
todos os dias da nossa vida, dizendo: não temas, eu estou com você, eu estou nesta situação, eu estou presente. E você pode dizer, pode falar, como que Deus está presente se a situação está tão negra, está tão triste, está tenebrosa, mas Ele está presente. Ele está presente ensinando-nos a confiar totalmente nele. E bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor. E nós temos o exemplo, o próprio Jesus. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ele orava. Marcos capítulo 1, versículo 35. Jesus, ele dependia do Pai e ele orava constantemente. Ele orava diariamente. É o que nós precisamos, adquirir o hábito de oração. Na realidade, é difícil você passar meia hora de oração, mas nós estamos conseguindo às 5 da manhã. Eu sou de Recife, morei lá, né? Hoje eu moro em Valparaíso, São Paulo. E lá naquela época, na Assembleia de Deus, até hoje, o círculo de oração começa às 9 da manhã e vai até 4 da tarde. O pessoal chega ali e vai se ajoelhando e vai orando, passa um período orando, depois tem um período de louvor, período de testemunhos, período de leitura da palavra, e no final se reúne para orar para batismo com o Espírito Santo. E a origem do círculo de oração foi em Recife, em Casa Amarela, que eu conheci a igreja de Casa Amarela. E por ali o círculo de oração se espalhou pelo Brasil. E a oração, pessoal, o problema é você começar. A dificuldade é começar. Muitas vezes eu já passei noites de vigília, várias vigílias orando, já passei a minha sogra, né, que está com o Senhor. Eu morava lá em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, e quando tinha algumas coisas problemáticas, ela dizia assim: vamos orar, porque havia um número bom, os filhos, né? E nós passávamos a noite orando, de 9 da noite até 5 da manhã. Nós fazíamos orações ali e era uma bênção, olha, e Deus resolvia. O problema era solucionado. E várias vezes, eu já fiz vigília sozinho. Eu fui missionário no Paraguai por um bom tempo, lembro-me de algumas lutas ferrenhas, terríveis que eu passei, e eu busquei ali a presença do Senhor, já passei sozinho orando. Hoje, eu não vou dizer que oro igual àquela época, porém estou buscando a presença de Deus, e pela manhã nós estamos aqui buscando a presença do Senhor em meia hora de oração. E nós vemos o apóstolo Paulo: nós oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e pelo seu poder ele pode fazer frutificar todo o desejo de bondade e toda ação motivada pela fé. Oramos isso para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 11 ao versículo 12. Portanto, queridos, o que nós precisamos como guerreiros de oração é entrarmos nessa profundeza espiritual, e através da oração você vai descobrindo grandes coisas maravilhosas. E orar é você derramar-se diante da presença do Senhor nosso Deus. E o que é que tem que acontecer para você ser um guerreiro de oração? Que você tenha esse desejo de buscar a presença de Deus, e você tenha esse desejo de conhecer as profundezas do Espírito. E quando esse desejo ele está dentro de nós, nós temos fome de Deus. Aí nós buscamos a presença do Senhor. Jeremias, ele disse: olha, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Através da oração, Deus ele vai desvendando mistérios, ele vai revelando coisas profundas para nós. Tenha um desejo maior de ser um vaso de Deus.
Deus, Ele quer usar a tua vida. Quando eu tenho esse desejo de ser usado por Deus, eu vou dedicando-me, eu vou preparando-me para o Senhor, santificando-me, consagrando-me. E uma coisa muito importante, pessoal, a Bíblia diz em Colossenses 4:2, dediquem-se à oração, sejam vigilantes e agradecidos. Vejam bem, não somente você ser uma pessoa dedicada como um guerreiro de oração, mas uma pessoa agradecida, uma pessoa que está em constante vigilância, mas que essa oração também ela seja acompanhada com jejum. Nem todos podem jejuar, porém é bom nós fazermos um período assim de oração, uma campanha de oração. Você não precisa convidar 500, 600 pessoas para estar com você. Você mesmo faça o teu jejum, faça a tua oração, faça a tua consagração, dedique-se ao Senhor por uma causa, por uma necessidade. O jejum, além de trazer um benefício físico, vai trazer um benefício espiritual muito grande, muito forte. Porque nós estamos acostumados a tomar café, a almoçar, a jantar, e de repente você faz um jejum de meio-dia, você faz um jejum de 12 horas. Mas é bom que você faça isso estando na tua casa, porque trabalhando é complicado. Trabalhando você não vai jejuar direito, você não vai jejuar, porque você está atendendo as pessoas, você está dando aula, por exemplo. Um dia que você possa realmente dedicar-se ao Senhor, na tua casa. Desliga a televisão, desliga o rádio, desliga o WhatsApp, a não ser que seja para estar orando com alguém, e dedique-se ao Senhor. Então dediquem-se à oração. Busquem mais do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. Mas por que eu tenho que buscá-lo se ele está dentro do meu coração? A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. E ser cheio do Espírito é justamente sentir essa necessidade de buscar a presença do Senhor. É sentir essa necessidade de frutificar para Deus. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que devemos pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho amor no meu coração. Eu tenho compaixão pelas outras pessoas. Não adianta eu profetizar e orar, falar línguas e não ter amor dentro de mim. Ser cheio do Espírito Santo é andar em novidade de vida. Ser cheio do Espírito Santo é preocupar-se com outras pessoas. Não adianta eu dizer eu sou cheio do Espírito Santo e não dar uma palavra de aconselhamento, não dar uma palavra de evangelização. Muitas pessoas estão equivocadas, estão pensando que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas. Até o diabo fala em línguas. Me compreende? Até o diabo fala em línguas. Até o papagaio fala em línguas, ele imita outro falando em língua, mas no entanto ele não é cheio do Espírito Santo. Sinta essa preocupação em estar ajudando outras pessoas. O guerreiro de oração, ele tem um amor tão grande no coração dele. Eu conheci uma irmã em Coronel Fabriciano, que ela já está com o Senhor, que essa irmã ela tinha um caderno de pedidos de oração. As pessoas pediam oração para a irmã Dejanira, ela escrevia aquele pedido e depois, naquele mesmo pedido, colocava a data da resposta. Eu mesmo já fiz pedido de oração para a irmã Dejanira e depois ela colocou lá, oração respondida dia tal. Então veja, só que ela orava na casa dela sozinha. Ela me mostrou aquele caderno de oração. Eu não conheci outra pessoa. Deve ter pessoas que fazem isso, mas eu não conheci. Eu conheci apenas esta irmã. E esta irmã orava bastante. As pessoas pediam oração para ela. Eu sou uma pessoa que até agora, até que parou, mas quando eu cheguei aqui em Valparaíso, eu atendia de 30, 40, 50 pessoas para orar. A minha casa era cheia o dia inteiro, era o dia inteiro. Como eu não estou dando aula agora mais, eu vou voltar a fazer essas orações. Eu vou falar para as pessoas, olha, me procurem que agora eu estou atendendo as pessoas para orar. Graças a Deus, nunca cobrei nada de ninguém. Então, pessoal,
Uma outra coisa é que nós precisamos confiar em Deus quando nós oramos, agradecer a Deus por aquele momento de oração, por aquele pedido de oração e dizer que vai acontecer. Uau, me lembro de uma vez que uma pessoa veio à minha casa e ela precisava de... Aqui é muito difícil conseguir aluguel. Agora está um pouco mais fácil, mas antes era bem mais difícil. E essa pessoa já estava há 5 meses em um hotel, chegou à minha casa e disse: olha, eu não estou aguentando, eu preciso de uma casa e tal. Quando eu terminei de fazer a oração, isso era tarde, acho que era mais ou menos umas 3 horas, aí eu tive uma visão de uma chave assim, ó. Aí eu disse para essa irmã: olha, ainda hoje Deus vai tomar uma providência e você vai alugar uma casa. Quando deu 5 horas, ela telefonou para mim e disse: Pastor Nelson, eu já estou com a chave da casa nas mãos. E ela veio à minha casa com esse pedido específico: eu preciso de uma casa para alugar. Aí alguém telefonou para ela: eu estou sabendo que você está procurando uma casa e tal, e tal, e tal, e tal. E naquela mesma tarde o Senhor atendeu aquela oração. Deus, Ele é Deus, Deus tremendo. Eu me lembro também, essa irmã de Janira que eu falei para vocês, nessas alturas eu já estava morando em Contagem, no bairro Jardim Eldorado. Eu dirigia a igreja, naquela época eu era diácono, eu dirigia a Assembleia de Deus do Jardim Eldorado, e estava passando por uma necessidade muito grande. O armário, que nós chamamos armário, né? Não tinha mais compra, não tinha mais nada, havia acabado tudo. Eu disse: irmã de Janira, vamos orar para que o Senhor possa providenciar comida para nós. Começamos a orar, abrimos o armário, Senhor, Senhor, e tal, e tal. Quando terminamos a oração, alguém bateu a porta. Eu disse: a senhora sabia que isso aí já é alguém trazendo comida para a nossa casa? Ela disse: eu não acredito. Era um irmão trazendo cesta básica, trazendo verdura, trazendo fruta, trazendo mistura. Gente, Deus atende a nossa oração. Ele disse: olha, eu estava no supermercado e Deus mandou eu fazer essas compras para o irmão. Aí eu comecei a chorar e falar em línguas. Entra aqui que eu vou te mostrar. Eu mostrei para ele que o meu armário estava vazio. Aí ele começou a chorar. Então vejam bem, a oração, ela é imediata. E tem outras, na realidade, que não é que Deus demora a responder, é que a resposta demora a chegar por causa de alguma circunstância, por causa de alguma situação. Portanto, neste momento eu vou orar e vou pedir a Deus a bênção para a tua vida, que você seja um guerreiro de oração. Eu espero que você tenha compreendido o que é ser um guerreiro de oração, e se você quer realmente alistar-se nesta batalha espiritual, junte-se conosco às 5 da manhã, que nós estaremos orando. Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por este momento, te agradeço por esta hora, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Suficiente. Eu quero, ó Pai, que Tu levante pessoas aí que possam buscar a Tua presença, que possam buscar a Tua face, que possam estar aliados à Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, e que possa ter essas características, que possa lutar e buscar a Tua presença com coragem, com confiança, que preocupe-se, ó Pai, com outras pessoas, e que possa ter um coração disposto a perdoar, um coração sincero, e que possa seguir um estilo de vida espiritual diante do Teu altar, diante do Teu trono e diante da Tua presença. Eu peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que Tu vai abençoando aí cada pessoa que entrou nesta live, e que em nome de Jesus esta pessoa alcance uma grande vitória do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu coloco-me, ó Deus, à disposição da Tua obra, para obedecer o meu chamado. E aí há pessoas que têm um chamado do Senhor, que têm um chamado de Deus. Portanto, Pai, abençoa esta vida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida.